muito forte, botava um terço de... Mas fazia até hoje eles faziam, botaram no fim. Não, isso é outra coisa. Ele fala 3 vezes, fala umas 3 palavras sobre isso. É Ber Miriam, uma coisa do poço. Aí transforma. Porque a água de Miriam tinha, que nem o mar de todos os gostos, o poço tinha todos os sabores. Assim, por isso que eu vim. Então a gente vai continuar da Dália Tamudalef. Falou Rafram, Arafram, na nona linha, Amar Rafram Barpapa, Amar Rafrizda, Loshanu, Elashinatan Mai, Malgabe Basar. Tudo isso que a gente falou, que tem que logo casar e não dá para esperar a ver luto, a Shiva, os 7 dias de luto, já casa e tal. Tudo isso, Elashinatan Mai, Malgabe Basar. Você botou água na carne. Avalonatan Mai, Malgabe Basar. Só que se ele não botou água na carne, quer dizer, dá para segurar a carne, vai durar mais um pouco. Lonatan Mai Malgabe Basar, Misdaben, vende e faz depois a festa de novo, qual o problema? Então ele está falando assim, que isso, ele não está negando essa lei, ele está falando, mas isso que a lei que estava falando essa lei, era quando não botou água na carne que não tem tempo para vender, vai ter que comer agora, então faz lá o casamento. Mas outro, se dá para vender, então é melhor. Aí vende e faz o casamento depois da Shiva, né? Depois de estar lutado e tal, ele vai fazer o casamento. Amarava, Ubikrar. Krar é uma cidade muito grande. Né? Então, Ubikrar, Afalpish Natanmai, Malgabe Basar, Misdaben. Saiba que uma cidade muito grande, tem muito movimento, muitos compradores, mesmo que botou água na carne, Misdaben, dá para vender. Então, também não tem mais essa lei, a lei que a gente falou, não é em cidade grande. Está falando de uma cidade pequena que deixa eu ver, uma cidade que não dá para vender rápido a carne, então vai botar água, vai estragar tudo, etc. Água na carne. Cozinhar não, acho que já prepara para cozinhar. Não, você cozinhar, ela não estraga. Você tira da água e estraga. Não, se botar água para cozinhar, estraga. Acho que talvez, tira não sal, sei, pode ser que sal. a carne seca, aquela carne seca dura dessa, e botou água já não tem mais. Já tirou o sal. Tá, ok. Agabei Basar, Agora Papa, o Bikfar, numa cidade pequena, o Rava falou assim, numa cidade grande, mesmo com água dá para vender. O Rava falou, numa cidade pequena, o Bikfar, mesmo que você não botou água, também é difícil de vender. Então também já que não dá para vender, então vai ter essa lei aqui que a gente falou. Ou seja, em cidade pequena, mesmo botando água ou não botando água na carne, vai ter essa lei aqui. A gente não consegue vender essa comida, uma cidadezinha pequena não consegue vender, vai ter que fazer essas leis. E o Rava falou, numa cidade grande, se botou, mesmo que você botou água, dá para vender. Então não tem essa lei. Então, a Gemara está perguntando assim, o Rav Hizda falou uma lei, em qual caso que ele falou então? O Rav Hizda falou, tem diferença se botou água e não botou água. E vieram o Rav Papa e o Rava falando, a princípio cortaram todas as opções. Cidade grande não tem diferença se botou água ou não. Cidade pequena também não tem diferença se botou água ou não. Cada um com seu motivo. Então, qual o caso que ele falou que tem diferença? Amaravashi, que Gonmata Márcia. O Ravashi falou, não, uma cidade que nem a Márcia. O que tem nessa cidade? Demafka Mikrar, não é considerada uma cidade grande, é menor. O Mafka Mikfar, mas também sai da definição de um Kfar, de uma aldeia. Ou seja, ele deu um exemplo de uma cidade mediana. Que nesse caso vai ter diferença se botou água na carne ou não botou. Se botou água na carne, aí vai usar as alafotas aqui do luto, que vai primeiro casar e depois cumprir o luto, e se não botou água na carne, então não vai precisar, vai fazer o luto e depois dos 7 dias que vai casar. Ok? Tá. Então vamos continuar. Tá aqui o Rav Hizda. A gente vai falar agora uma prova como o Rav Hizda, que existe esse assunto de botar água na carne ou não. Uma braita como o Rav Hizda, Hareish, aí a Pituafui, aí a braita fala,
o pão dele estava assado, a carne estava já feita escrita, veio no mazug, tinha já no vinho água, ele já tinha posto água sobre a carne, ou seja, trazem isso que o caso é quando botou água na carne. O met aviv shel hatan e mashakala, e faleceu o pai do noivo, a mãe da noiva, magnisim et met no heder, aí coloca-se o met no heder, vet a hatan vet a kala la chuppah, e o hatan a kala da roupa. O boer bilad mitzvah, né, tem a relação de mitzvah, o koresh, e aí ele separa, o venoheg shvatem mishteh, e a haka noheg shvatem avilut, e aí faz os 7 dias de mishteh, sheva brachot, de as 7 noites que faz a refeição, faz a brachot, e a haka noheg shvatem avilut, depois ele começa os 7 dias de shiva, e kolotana yamim, e todos aqueles dias, o Yashan ben Anashim, ve isto Yashana ben Anashim. Ele dorme entre os homens e a sua esposa entre as mulheres. Vechen, assim também, isso aqui é um acréscimo, tá? Vechen, mi she pirsa estonida, o Yashan ben Anashim, ve Yashana ben Anashim. Então, o homem que, antes de entrar na roupa, a esposa ficou nidá, ele vai ficar entre os homens e ela vai ficar entre as mulheres. Em hebraico a gente não falou que ela vai assim, mas a Braita fala para fazer isso. Não separa, não se tira, não impede as joias da noiva todos os 30 dias. Todos os 30 dias, ponto. Bem cá? No caso da Nidá? No outro não fala. Que separam? Parece que sim. Parece né? que separam depois do lado de um homem e o outro Você está lá culpado. Na hora da roupa na comunidade, então ele vai dormir depois entre o homem e ele vai dormir. Você está falando que. Depois do casamento, depois do casamento. Iniciar a roupa. Assim é o Rashi traz. Né? Tem que iniciar a roupa. Não quer dizer que hoje em dia ela vai assim, né? Não, mas ninguém dorme separado. Não, entre o homem e as mulheres. Faz o casamento. Não, depois entre os homens se casaram. Então, mas aqui na Braita fala pra fazer isso. Não quer dizer que ela raia assim. Tudo bem. Vamos continuar. Essa vai ser meio esquisita. Depois pode discutir mais Não consumou o casamento. Que não pode realizar. Não consumou o casamento. Porque o casamento entre os homens era entre as mulheres, não houve o ato que consumou. Mas. E como é que vai ser? Não pode ser. A pessoa também gasta. Hoje sim. Naquela época. Aí fica assim, então pode ter Não, tinha 3 coisas. Mas não fez. Não precisa as 3 coisas. Qualquer uma. Aí chame Kudesh e Bishoshat Drachim. Também? Não estou andando nesse cara. Não, isso aqui é da Falemita. Isso aqui é só para melhor. Já faz esses 3, mas no começo falou uma coisa de casa. Mas no começo. Mas aqui a roupa. Eles estão falando da outra Gemara que o cara não quis casar porque ele era envenenado. Não, ele tem direito. Isso que a gente estudou. Tem direito a não casar. Ele tem direito. A gente estudou antes, que ele fala que isso é uma desculpa para ele não dar de comer. Isso a gente viu no dado dele. Se ele quiser, ele casa. Sim, tá. Aí, tá, eu vi nos comentários que tem Rishonim que falam que não precisa, que não, mas a maioria dos Rishonim, assim, a gente que se casa, não tem problema. Ok. Eu cheguei a deixar os casais aqui. Essa coisa que tem atrás. Vamos lá, vamos continuar. Tem moninho vai chegar. A gente está no Dafdalha, está mudado. Você está acabando o amor. Tem moninho daqui. Aqui. Deu um beijo. Dez linhas de baixo pra cima. Tá, a gente está vendo Monim, Tarshitino, Minakalá. 10 linhas de baixo para cima. 10 linhas de baixo para cima, ok. O Dafdalha está mudado. Vendo Monim, Tarshitino, Minakalá, Kolosh Loshimiom, e não deixam de
não impedem ela de usar joias nos 30 dias que ela está enlutada. E continua a Gemara, ben kach, de qualquer forma, lo ivol, lo berev Shabbat, velo bemotzei Shabbat. De qualquer forma, a pessoa tem que saber que a primeira relação ela não deve fazer não na noite de Shabbat, e não no motzei Shabbat. Motzei Shabbat, a gente vai ver a Gemara da Rei, vai começar a falar sobre esse motzei Shabbat, qual é o motivo. Não precisa, agora a gente não sabe ainda. Mas o de Shabbat a gente já viu que é por fazer uma ferida no Shabbat, machucado, então por isso que não se faz no Shabbat. Ben kalo evolo berev Shabbat, motzei Shabbat. Amar mar, u yashen ben anashim ve yeshana ben anashim. Então falo mar. Isso que está escrito, que u yashen ben anashim ve yeshana ben anashim, mesai ele Rabi Yochanan. Isso ajuda o Rabi Yochanan. Isso está escrito nessa braita que a gente trouxe, é uma ajuda para o Rabi Yochanan. Que Rabi Yochanan? Amar Rabi Yochanan, afapi shamru en avilot b'moed, aval dvarim shel tzina noed. Então falou Rabi Yochanan, mesmo que falaram que não tem uma luto bemoed. O que é moed? Shalosh Regem Pesach, Shavuot, Sukkot. Mas, num caso que a pessoa está shivá no moed, aval dvarim shel tzina noed. Tudo que coisas escondidas, coisas que não é em público, sim tem luto no moed. Então tem relações é proibido, porque ninguém vai perceber. Você não pode em público mostrar o luto, mas não em público você tem que sim guardar o luto também, mesmo que está dentro do Pesach, do moeda. Então esse aqui ajuda o que a gente estudou aqui no casamento também. Não pode. O que a gente falou? Que tem o primeiro relacionamento, e mesmo que eles estão no Sheva Brachot, eles dormem separados. Ou seja, o Sheva Brachot explicou que está tendo uma lei aqui como se fosse um moed, como se fosse um Pesach. E aí a gente falou que tem que ser separado. Então aqui é uma ajuda que o Rabi Yochanan falou, que mesmo que está em uma época de festa, mas como você está enlutado na verdade, dentro da Shivá, dos 7 dias do luto, então não tem que se guardar as partes de luto que são recatadas, coisas que as pessoas não veem. Baldarim Shesiná no Rei, Barash, Rabi Yosef Berederava, Mishmei Derava, estudou Rabi Yosef, filho do Rava, em nome do Rava, do pai dele, Lo Shanu Ela Shelo Baal, Aval Baal, Isto Yeshena Imo. Então ele estudou diferente, ele fala assim, que tudo isso que a gente falou, a princípio ele falou assim, tudo isso que a gente falou, Shelo Baal, que ele nunca teve relações com a esposa, Aval Baal, se já teve a primeira relação, Yeshena Imo, pode dormir sim junto. Fala Gemara, ve'acha de balaskina, vektani u yashen ben anashim ve'yeshna ben anashim. Aqui no nosso caso, ele já tinha tido, eles fizeram uma relação, e mesmo assim está escrito que tem que separar. Que kamara pensar estonidá. Então, Gemara primeiro tenta responder, não, isso aqui está escrito não sobre esse caso, está escrito sobre o caso, o que ele falou aqui, que essa diferença entre a primeira relação ou não, é a nidá. Sobre isso que está escrito que se ele não teve ainda relações nenhuma vez, então tem que se separar, mas se ele já teve, então sim pode já ficar juntos. Fala Gemara, não é só Nidá, se a gente for analisar a Braita, ela fala os dois casos, ela fala primeiro do luto, e depois ela fala a pensar estonidá também, o cara pensar estonidá. Então, com certeza, está falando dos dois. Então, como que dá para entender isso? A gente está virando a folha. Afrika Amar. Vechen, mi, shepirsa. Tá ali no bem. Muito bem. Tá bom. Deve ter um pouquinho. Não tinha dado. Bom, a braita que a gente está falando é no meio da página da Avdalia Tamudalef, né, que a gente viu antes. É aquela braita, tá, né, que batei Drav Hizda, que a gente viu no meio da página, ela começou a contar. Ela falou sobre
começou a falar do luto que teve na hora da Rupá, e depois ela que tem que guardar os 7 dias de Sheva Brachot, depois faz os 7 dias de luto, e depois ela fala todos aqueles dias eles dormem separados. Aí a Braita continua falando Misha Pilsai Nidá. Assim também na hora da Rupá a esposa ficou Nidá. Então a gente falou que eles, na Braita é escrito que ele dorme entre os homens e ela dorme entre as mulheres. Então a Gemara, ela começou. Então a Gemara, a gente viu agora que teve um estudo. O que o Darash Rav Yosef Berei de Rava, em nome do Rava, que tudo que está escrito aqui é Shelobala, que não teve a primeira relação, mas se já teve, pode dormir junto. Fala Gemara, mas como assim? Está escrito que já teve, mesmo assim está separando. A Gemara tentou falar, não, isso aqui é só sobre Nidá. Na Nidá que tem essa diferença, que se teve ou não teve. Fala Gemara, está comparando tudo igual. Fala Gemara, a gente virou a folha. Na verdade, tem que acrescentar, tem que ler da seguinte forma: assim também, quem que a sua esposa ficou nidá velobal, e aí sim, não diferente do luto. Quando a esposa está nidá velobal, no caso que não teve relação, só no caso que não teve relação. O Yashen Ben Anashim, Veistou Yashena Ben Anashim. Ele vai dormir entre os homens e ela vai dormir entre as mulheres. Ou seja, vamos resumir. Não é mais fácil dormir na casa dele? Não, tudo bem, esse é um jeito da Gemara falar. Só um jeito da Gemara falar que não pode dormir junto só os dois. Então, vamos resumir. Em relação à luto, só resumindo aqui, a Gemara foi um caso muito atípico. O cara estava indo casar e não tinha quem preparasse. A Gemara explica que o pai que preparava, o pai foi lá e faleceu. Então, ele está agora enlutado e tem que estar na hora do casamento. Então, o que faz? Fala a Gemara, faz o casamento, vai estragar a comida toda, entra, faz a Rupá, faz a primeira relação e depois... O monstro fica no quarto preparado. Ó, 7 mesmo, né? E não ia ter... Não, o monstro fica no quarto. 7. E aí não enterrou ainda, rapidinho faz a Rupá e depois vai enterrar. Enterra e depois vai ter 7 dias. Mas como depois que a pessoa casa, é como se estivesse dentro do rago, dentro de Pesa, que não tem shivá dentro do rago, né, do Pesa. Então vai fazer 7 dias de Sheva Brachot e a shivá começa só depois do Sheva Brachot. Mas aí a Gemara fala assim, então aqui nesse caso que eles dormem separados do resto do tempo. Nesse caso, fala a Gemara, primeiro teve a primeira relação e depois dorme separado. Tá. E aqui, em relação a Nidá, fala a Gemara, se eles não tiveram ainda relação, aí sim que vão dormir separado os dois. Eles têm que dormir separado. O Yashen Ben Anashim, Veistou Yashena Ben Anashim. Ou seja, tá, então vamos deixar aqui. A Gemara vai começar agora a comparar os dois ela vai querer descobrir quais são as diferenças entre a velut e quando está enlutada e quando a esposa está nidá, na gravidade, em relação a isso, por que um tem mais medo do que o outro, a gente é mais cuidadoso do que o outro para deixar os dois juntos ou não. Correto.